assunto. Agradeço aos palestrantes que gentilmente aceitaram o nosso convite. O tema da mesa de hoje, né, será a saúde do idoso, e agradeço então aos professores... Agradeço aos professores doutores Spencer Luiz Marques Paião, ao professor doutor Eduardo Baum Campagnoli, a professora doutora Juliana Sartori Bonini e a professora doutora Luísa Hermínia Galo. Para dar início à fala da mesa, eu convido o professor doutor Spencer Luiz Marques Paião. Eu vou apresentá-lo, professor, peço licença, tá? Vou apresentar o currículo do professor Spencer Luiz. O professor possui graduação em Ciências Biológicas, bacharelado pela Unesp de São José do Rio Preto, São Paulo, mestrado e doutorado em Morfologia Genética pela Universidade Federal de São Paulo, livre docência em Genética Humana e Médica, Departamento de Morfologia da Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professor assistente e doutor da Faculdade de Medicina de Marília, ex-diretor de pós-graduação, pesquisa e extensão da Faculdade de Medicina de Marília. É professor orientador do Programa de Pós-Graduação Saúde e Envelhecimento da FAMEMA, assessor e consultor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. É consultor da empresa Sintegra, Grupo Jacto na área de terapia celular. Responsável técnico pelo laboratório de RT-PCR para a detecção de SARS-CoV-2 do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília. Tem experiência na área da genética humana, com ênfase em citogenética e biologia molecular, atuando principalmente nos seguintes temas: doença de Alzheimer, Helicobacter pylori, doenças cromossômicas e terapia celular. Seja bem-vindo, professor, e a fala é do senhor. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, Ilana, a comissão organizadora, né, do 5º Congresso Brasileiro de Interdisciplinaridade, Promoção à Saúde. É um prazer estar participando nessa mesa redonda, professores Eduardo, Luísa e Juliana. Eu vou projetar aqui para a gente começar rápida a conversa, né? Vocês só me sinalizam aí, se está tudo ok. Vamos lá. Tudo certo? Estão visualizando? Só dá um sinal. Certo, sim. Beleza, vamos lá então. O título é um pouco provocativo, né? Do que eu estou nessa área não muito tempo, mas eu queria pegar bem no aspecto de prevenção de uma maneira bem geral, e aí, obviamente, entra na ponta a saúde do idoso, né? Talvez fique mais claro o entendimento do título quando eu terminar a fala, né? Em relação ao aspecto de prevenção. Então, o título é da prevenção à saúde do idoso, o que se perdeu ou que nunca foi encontrado. Queria começar com esse slide, né, que fala um pouco da prevenção em saúde no Brasil, antes, obviamente, da pandemia. Em 2019, a gente tem um quadro mais real, né? E aqui é chamar a atenção para a distribuição. Foram 64,4 bilhões de reais investidos, né, na área de saúde no Brasil, onde de todo esse montante, de 3% a 5%, não mais do que isso, é investido em aspectos preventivos em saúde. A grande fatia, se a gente somar, né, todas essas outras proporções, ela vai ser utilizada para apagar incêndio, para tratamento. Estou na faculdade, estou no hospital. Então, a gente vivencia isso, não só aqui, mas no Brasil inteiro, e fora do Brasil também, vários países. Então, esse é um ponto que eu queria realmente trazer. Se a gente seguir a mesma linha no estado de São Paulo, a segunda maior receita, né, também em 2019, era a saúde, ficando atrás só da educação. Em 2019 foram investidos 23 bilhões de reais. Eu tive a oportunidade de, há poucos anos atrás, participar de uma reunião da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, e a gente questionou sim, conversamos um debate em relação ao porquê desse evento. Depois eu vou falar em que aspecto da prevenção, né? E realmente foi o que eles falaram: a gente não pensa porque não tem como parar, né, para dar atenção à prevenção de uma maneira geral, e sim tratar
despender muito recurso e contar com vulnerabilidade, perda de função, né, várias outras, mortalidade, principalmente nessa faixa etária que a gente está falando dos idosos. Então, mas é possível fazer uma prevenção de uma forma mais global? É possível. Né? Então, eu trago para vocês, né, os 3 pontos, né, o tripé da prevenção: alimentação saudável, exercício físico e, entre parênteses aqui, entre aspas, o estresse. O estresse a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Assim, em relação à alimentação saudável, bem rapidamente, a gente tem hoje, né, um paradigma bem geral, específico, que é assim: tem alguns alimentos, eu não sou da área, mas estou puxando porque a gente conversa muito, tá? Tem alguns alimentos, a gente sabe, que pode, e se for consumido preferencialmente, é o ideal. Tem alguns outros que não pode, mas, aspas, não pode nunca. Não, consuma só o que está do lado esquerdo. E tem o extremo, né? Não precisa, principalmente na questão de qualidade de vida, de equilíbrio, né? Não precisa uma alimentação tão extremista. Em relação a todo esse paradigma, claro que do lado esquerdo a gente vê uma inserção importante, a gente sabe. Mas o não pode daqui é muito relativo, né? Então, assim, eu não posso tomar uma cervejinha no final de semana, não posso comer um lanche do McDonald's? Pode. Só que, obviamente, de uma maneira dosada. Aliado à alimentação saudável, né, a gente tem aqui uma especialista, né, a professora Luísa, que pode depois vai falar mais, né, num outro foco, com o envelhecimento. Né? Então, assim, não precisa ser um atleta, né, um Michael Phelps, mas é possível qualquer tipo de exercício que a gente desenvolva, que auxilia no bem-estar, na qualidade de vida e no produto. E eu não estou falando isso para os idosos, tá? Eu estou falando de uma maneira global. Tá? Estou falando em função de investimento e sensibilização. Não vai dar para falar hoje disso, né? Mas é possível. Tá? E a questão do extremo foi o mesmo que eu coloquei já na questão da alimentação saudável. Qual que é o grande nó desse desenvolvimento todo que eu estou falando para vocês? É o que mais aflige a questão da saúde hoje. No idoso, estoura muito mais fácil, né? Por conta do acometimento das doenças crônicas não transmissíveis. Né? Então, o idoso está diretamente relacionado a esse contexto. Então, aspectos preventivos na obesidade infantil e adulta, hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, neoplasias, são aspectos fundamentais. E esse tripé que eu falei para vocês, né, não sei se ele foi perdido, se nunca foi encontrado, ele com certeza fará o diferencial no futuro. Mas ele precisa ser iniciado. Spencer, esse negócio é muito difícil de fazer. É difícil. Mas a pergunta é se é possível. É possível, esse ponto eu vou deixar em aberto, depois a gente pode até discutir, não vai dar para falar aqui, agora, pelo menos nesse tempo. Mas a gente tem projetos, né, e projetos que permitem abordar um monitoramento em tempo real de possíveis eventos epidemiológicos preventivos, né, que pode, de certa forma, otimizar qualidade de vida, saúde e bem-estar e minimizar a questão do acometimento dessas doenças, ou pelo menos jogar isso um pouco mais adiante. Aí eu fui fazer uma brincadeira, eu já tinha ideia, né, do que eu ia encontrar, mas entrei no PubMed, cruzei essa palavra-chave e outras também, mas estou trazendo no geral, né? Health Prevention Programs 2022. Tem 46.197 só em 2022, citações em vários focos de prevenção. Infecção, CA de mama, Covid, zoonose, diabetes, HPV, HIV, enfim. Inúmeras. Um bom indício, mas isoladamente. Então, não existe na literatura mundial nenhum programa, posso afirmar para vocês, mais global, mais integral de prevenção
em saúde precoce que atinja ou que esteja relacionadas com esse tripé que eu coloquei para vocês. Tá? A gente fala só do Sudeste, trouxe dados do Nordeste, que é bem interessante, né? E aqui são alguns números e estatísticas sombrias, mas é uma fatia muito pequena, para a gente ter uma ideia, com base nas doenças crônicas não transmissíveis. Então, mais de 60% dos óbitos no país, em 2019, se dava por conta do acometimento dessas doenças. No Nordeste, 2008 a 2019, 35% das internações aconteciam na idade de 70 a 79 anos. Aqui, então, população idosa diretamente acometida. Houve um aumento, nesse período, de 251,62% nos custos de internação. Uma média de 9 dias de internação, com custo aproximado por paciente, por dia, de quase R$1.300. Isso sem nenhuma intercorrência. Se houver intercorrência, infecção, comprometimento respiratório grave, esse valor ele pode chegar a R$5.000 dia, facilmente. Isso eu estou falando pelo sistema único de saúde. Né? Então, esse é o grande impacto daqueles 2 primeiros slides que eu coloquei para vocês, que é onde está sendo o foco do investimento. Então, mas por que, de fato, tudo isso acontece? Acontece, né? Porque tudo que eu falei está relacionado ao estresse. É difícil a gente isolar esses fatores do dia a dia, nós convivemos, né? Isso diretamente, seja no cotidiano, família, trabalho, etc. É que vários receptores neurológicos que são ativados, inibidos, mas que causam um transtorno muito grande, analogia isso daqui mesmo, a gente tem uma bagunça muito grande, do ponto de vista metabólico, orgânico, e isso é um pré-requisito, né? Esses pontos, detalhadamente, um pré-requisito para o desenvolvimento dessas patologias que eu citei para vocês. Aí a gente tem o projeto Vale do Genoma, em Guarapuava, aí perto de vocês, capitaneado pelo Dr. David Livingstone. Eu estou desde o início do projeto, né, participando em conjunto, uma iniciativa bastante interessante, acho que alguns de vocês já têm bem a ideia. Eu estava atuando, mas não considerando o genoma. Agora, considerando o genoma, a gente pode ter o perfil genético de cada indivíduo, serão 5.000 estudados na população de Guarapuava no primeiro momento, e aí associar, obviamente, fatores de risco a inúmeras dessas patologias, que aliadas ao data science, a questão da inteligência artificial, junto com a melhoria nessas condições de qualidade de vida, aí sim a gente terá um projeto inovador no Brasil, mas inovador também no mundo, que possa trazer resultados extremamente importantes enquanto impacto na área da saúde e na prevenção no futuro bem próximo. O que a gente quer, na verdade, é tentar organizar um pouco a casa, né, da forma que está, principalmente em relação ao aspecto de custos, de gastos, e ver qual é o impacto disso, tanto financeiro quanto prático, propriamente dito. Esse projeto ele é amplo, ele está em fase, ele está implantado, mas em fase de arranjo, porque é muito, muito grande. Para capitanear isso e organizar, realmente a gente precisa ter várias frentes. Não, são hoje mais de 17 instituições aí, né, no estado do Paraná, algumas com suporte aqui no estado de São Paulo também, porque a gente trabalha em colaboração, e a gente acredita, né, que um trabalho muito árduo, juntando iniciativa pública, privada, universidades, a gente consiga chegar, talvez não em um curto período de tempo, mas no médio e longo prazo, para poder trazer para a população, esse vai ser o modelo, né, o modelo de inovação do Brasil, e que isso possa ser expandido para outras regiões também. Já terminando, que era mais realmente uma introdução, para vocês, né, se localizarem. Resumindo, né, a questão, essa frase eu coloquei no final, vamos plantar agora para semear no futuro, tem um pouco a ver com essa reunião que eu participei na Secretaria da Saúde. Por que a gente não olha com mais calma do Estado de São Paulo para a questão de prevenção? Não, porque a gente não tem, né, não tem tempo, não dá, a gente precisa isso. Depois veio a pandemia, ficou mais difícil ainda.
mas é fundamental. Se a gente não começar hoje com um bom planejamento, a situação tende, infelizmente, a piorar. Tá? Só para finalizar, né, eu subestimei um pouco a minha visão em relação a esse aspecto, eu já estou finalizando, tem mais 2 minutos, em relação à pandemia. Eu já vou tirar o slide aqui. Porque a gente tem que... Eu tinha ideia que o Brasil tivesse realmente assim, muito susceptível, né, em relação a todo o aspecto, principalmente na questão de leitos, porque eu trabalho desde o início da pandemia aqui na linha de frente, no hospital, de clínicas, mas eu subestimei. O mundo, na verdade, não estava preparado. Né? Por quê? Porque se a gente tivesse algo mais relevante do ponto de vista de prevenção, pelo menos em relação a essa busca, multiplicação, necessidade de leitos, pelo menos essa parte, a gente não estaria tão vulnerável, e com isso, obviamente, várias vidas se foram e partiram. A gente sabe que não aqui, mas em vários países, na Europa, no Oriente, enfim, no mundo inteiro. Né? Realmente isso ficou comprometido porque tem um aspecto muito claro, né? Aspecto preventivo. O idoso com qualidade de vida melhor, ele vai adoecer mais tarde. O meia-idade também, o jovem também, mas alguma coisa precisa ser mudada, do seu ponto de vista de conscientização, do seu ponto de vista prático. Ilana, pessoal, acho que era isso que eu queria colocar, só para dar uma aquecida mesmo, tá? Depois a gente pode continuar a conversa. Obrigado. Eu que agradeço, professor, pela fala. Foi uma provocação, né, para que reflitamos sobre a promoção, sobre a prevenção na população idosa. Na verdade, a gente fala do idoso, mas devemos já prevenir enquanto jovens, né? Então, o que nós somos hoje é o que seremos no futuro, os nossos comportamentos, os hábitos de hoje é o que nós vamos colher no futuro. Então, é preciso que a iniciativa, né, que a população compreenda a importância da prevenção, né? E quando o professor trouxe valores de hospitalização, a gente fica impactado, né, realmente, com o número e a experiência que a gente tem, a gente acaba... Eu sou fisioterapeuta, professor Spencer, então trabalho, né, supervisiono estágio em hospital, e o nosso público são idosos que ficam 15 dias hospitalizados, né, e saem com sequelas desse período ainda de internamento, né, então é realmente preciso falar mais sobre isso, sobre a prevenção, pensando no processo de envelhecimento, de que forma a gente pode melhorar isso daí. Muito obrigada pela sua fala. Agora eu vou passar para o professor Eduardo Baum Campagnoli, né, que vai falar sobre a sua experiência também com a população idosa. Primeiro, professor, eu vou pedir licença para eu lhe apresentar, tá bem? O professor Eduardo é graduado em professor doutor Eduardo Baum Campagnoli, é graduado em odontologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre em odontologia pela área de concentração estomatologia, também pela Universidade Católica do Paraná, e doutor em estomatopatologia pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, a Unicamp. É professor adjunto do Departamento de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UEPG. É tutor e preceptor nos programas de residências multiprofissionais em saúde do idoso e intensivismo, vinculado ao Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. Participa do corpo docente do curso de especialização em gerontologia da UEPG. Atualmente, pesquisa os seguintes temas: terapia fotodinâmica, câncer em boca, odontologia hospitalar e impacto da saúde bucal no processo de envelhecimento. Professor, eu agradeço, né, pela sua presença, e agora a fala está com o senhor. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse congresso, discutir essa parte de saúde, de promoção de saúde. Eu acho que é fundamental nos dias de hoje. E principalmente dentro desse conceito de interdisciplinaridade, não mais de multidisciplinaridade. Porque quando a gente fala em multidisciplinaridade, cada um está na sua caixinha, atuando de forma isolada, mas na interdisciplinaridade não. As diversas áreas vão se conversar para fazer uma promoção de saúde, melhorar a qualidade
de vida do indivíduo, né? E dentro desse tema, então, nós vamos começar a entender o que tem a ver a odontologia dentro desse contexto do idoso. Então, vou pedir licença, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Tá? Vamos ver se apareceu. Tudo certo por aí? Tudo certo, professor. Então, o tema que eu propus para nós discutirmos nessa tarde seria o impacto da saúde bucal no envelhecimento ativo. Né? E aí, por que eu frisei o envelhecimento ativo? Né? Porque, sem dúvida nenhuma, um dos maiores ganhos nas últimas décadas é a longevidade. Né? A população está vivendo mais. Mas aí vem a pergunta: com qual qualidade estamos envelhecendo? Como estamos envelhecendo? E desde 2005, então, a Organização Mundial da Saúde vem falando a respeito do envelhecimento ativo. O que vem ser envelhecer de forma ativa? Né? E é isso que a gente vai trazer um pouco, como que a saúde bucal vai interferir nesse envelhecimento ativo. Lembrando que agora, no ano de 2020, em 3 de agosto de 2020, houve a Assembleia Mundial de Saúde, da ONU, da Organização da Assembleia das Nações Unidas, e ali eles aprovaram que estamos passando na década do envelhecimento. Então, assim, como que nós estamos envelhecendo? É isso que nós temos que entender e quais são as políticas que estão sendo adotadas frente a esse envelhecimento da população. Tá? Então, para iniciar a fala, eu peguei um trecho de um artigo publicado pela Raquel Batista de Araújo. Ela é cirurgiã dentista, mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo, e juntamente com as professoras, elas ouviram vários idosos que participavam, que estavam tanto em instituições de longa permanência, como também idosos que participavam das universidades abertas da terceira idade. E justamente para entender qual que é o significado da saúde bucal na velhice. Né? E eu achei muito interessante a fala dessa senhora de 72 anos que estava na ILPI, porque ela falou o seguinte: na minha época, quando criança, não tínhamos bons hábitos bucais, tanto que, antes de casar, arranquei todos os dentes e coloquei uma prótese. Agora, de uns tempos para cá, começaram a sair as propagandas, e o povo falava, e o governo falava, e as propagandas foram alertando o povo para cuidar dos dentes. E isso me impactou porque, realmente, essa senhora hoje, que está com 72 anos, ela passou por uma época da odontologia mutiladora, uma fase mutiladora, onde se fazia muitas exodontias, se reabilitava muito com próteses, e nem sempre as próteses apresentavam uma qualidade adequada. Né? E aí vem aquele estigma, né? Será que, quando nós pensamos num idoso, nós temos que ter esse conceito, como estão mostrando essas imagens, o idoso sempre utilizando prótese, esse idoso, com dificuldade de mastigação, ou muitas vezes o idoso desdentado total, e nós estamos percebendo isso, que aos poucos esse perfil vem modificando. E que, logo, outras gerações estarão envelhecendo e, possivelmente, advinda de uma odontologia mais preventiva, que tiveram mais acessos aos serviços e, consequentemente, vão manter os seus dentes, ou a maioria dos dentes, na boca. E aí nós temos que pensar também nas estratégias para a promoção e manter esses dentes em função. Então, um autor chamado Colucci, em 2004, ele coloca uma coisa bem interessante no seu artigo. Ele fala que a saúde bucal é um importante fator a ser considerado na qualidade de vida das pessoas, embora muitas vezes não tenha sua importância reconhecida. E isso a gente ouve muito naquela fala daquela senhora, que para eles era extrair os dentes. E quantas vezes, no dia a dia do consultório ali, do odontológico, no próprio serviço que a gente tem ali, na residência em saúde de idoso, os idosos têm esse conceito: não vou tratar, eu prefiro arrancar o dente.
levando, então, muitas vezes, à percepção que o edentulismo, a perda de dentes, é um fenômeno normal e natural associado ao envelhecimento. E esse conceito está totalmente errado. Não é natural e não é fisiológico fazer essa perda dentária com o envelhecimento, né? Na verdade, você tem essa perda dos dentes porque houve uma falta de políticas preventivas destinadas à saúde bucal. E muito tempo, aí, como o professor Spencer falou, né, que estava da prevenção, se destinou à prevenção na infância. E o adulto? E a pessoa que está envelhecendo? E prevenir as doenças no idoso? Como que é feito isso? Então, está tendo uma reorganização, e hoje, dentro da odontologia, como da maioria das profissões da área de saúde, nós estamos trabalhando por ciclos de vida, trabalhando toda essa dinâmica, como fazer uma promoção de saúde para esses indivíduos. Tá? Aqui no livro, então, de Fundamentos de Gerontologia e Epidemiologia, da professora Tânia Gonçalves Lima, ela coloca, né, muito bem essa questão do envelhecimento, né, as idades, a perspectiva de vida, e ele vem nos dizer, tá, como que estamos envelhecendo? Né? E aí entra os pilares que a Organização Mundial da Saúde coloca como um envelhecimento ativo. Então, para se ter um envelhecimento ativo, não basta só estar livre de doenças. Você tem que ter o acesso à saúde, você tem que ter o controle de doenças crônicas, mas, além disso, a promoção, proteção e segurança. A segurança farmacêutica, a questão da violência, a proteção, né, a violência contra o idoso, a proteção em questão de seguridade social, participação no serviço social. Esse idoso, ele tem que estar participando ativamente dentro da comunidade, dentro da sociedade. Ele tem que se sentir útil. E também, hoje, se fala muito da questão educacional. Então, dentro do envelhecimento ativo, é importante o estímulo cognitivo. Hoje já tem vários estudos que mostram isso. O estímulo cognitivo constante no envelhecimento retarda o processo de demências, ou faz com que eles sejam menos graves. E dentro todo esse contexto a saúde bucal vai entrar naquela parte da saúde, mas vai se interrelacionar com os outros pilares, com relação à participação social, educação, proteção. Tá? Então, vamos pensar uma situação bastante comum entre os idosos, é a perda da saliva. E isso é fisiológico. Durante o envelhecimento, ocorre a diminuição do fluxo salivar. E a saliva vai ter várias funções importantes para manter a cavidade bucal saudável. E aqui eu coloco algumas, né? É importante na lubrificação, na neutralização dos ácidos, evitando, então, o desenvolvimento da cárie. É importante para aumentar a percepção gustativa dos alimentos. É importante na digestão de amígdalos, tem ação antimicrobiana, faz a autolimpeza da boca, enfim. Só que com o envelhecimento, isso vai se perdendo, vai se diminuindo. Só que muitos desses idosos, eles também fazem uso de vários medicamentos que têm como efeitos colaterais a diminuição do fluxo salivar. E isso vai impactar diretamente na saúde bucal desse idoso. E quais são as políticas públicas que nós temos para trabalhar com pacientes que estão, então, passando por esse processo? Algumas medidas, a gente sabe que pode ser o uso de saliva artificial, mas ele não vai conseguir substituir todas essas funções. Então, aqui já começa a mostrar uma particularidade em relação ao idoso. E, lógico, se eu tenho esse efeito protetor diminuído, esse idoso vai ter maior chance de desenvolver doença periodontal, levando à perda dentária, cáries dentárias, e isso vai começando a comprometer a mastigação, influenciando diretamente na ingestão de alimentos, impactando, então, na parte nutricional, vai fazendo alterações estéticas nesse idoso, né? Por exemplo, perda de dentes, ele não consegue reabilitar, há um impacto estético, e isso vai, muitas vezes, impactar na participação social desse idoso dentro da comunidade. Né? E hoje, tem que se buscar, então, novas estratégias, adaptando a necessidade desse idoso a uma correta higienização bucal. Então, tem diversos aparatos
que podem ser utilizados justamente para manter a saúde bucal. E é muito interessante que muitos idosos falam assim para a gente, quando a gente vai nas LPIs. Não precisa higienizar, já estou velho, esses dentes vão perder. Mas é porque eles não têm a real noção que não é somente o dente, isso está impactando na saúde como um todo do indivíduo. Né? E de acordo com os dados do Brasil Sorridente, que faz um levantamento nacional, a gente percebe que com o envelhecimento, aumenta o número de dentes perdidos. E um dos grandes problemas é que essas pessoas têm um aumento na perda dentária, mas elas não têm, muitas vezes, acesso para fazer a reabilitação protética. E quando a gente fala reabilitação protética, além de estar reabilitando, devolvendo a capacidade mastigatória ao paciente, ao idoso, nós vamos estar melhorando a fala e contribuindo com a estética, levando, então, esse indivíduo a ter uma maior segurança na participação social, que é um dos pilares lá do envelhecimento ativo. Né? Esse trabalho, que foi em parceria, que foram desenvolvidos pelo Renan, que na época era pós-graduando de Ciências da Saúde, agora ele está fazendo doutorado na área no programa de pós-graduação em odontologia, aqui da UEPG, juntamente com o professor Marcelo e com a professora Marcela. Nós fizemos, na disciplina que nós trabalhamos, a avaliação dos idosos. 63 idosos foram avaliados, e nós avaliamos a condição de número, a presença de dentes, se esses pacientes tinham ou não uma reabilitação, e associamos a isso com o mini exame de estado mental. E o que nós percebemos, e isso a literatura já vem começando a discutir também, que pacientes que têm um número de dentes reduzido, ou uma reabilitação comprometida, ou seja, não faz o uso de próteses dentárias, eles tiveram, então, um menor desempenho nos scores do mini estado, do MEN, que é o exame de mini estado mental, demonstrando, então, que pode sim, a ausência de dentes, a falta de reabilitação, favorecer o desenvolvimento, ou promover, de repente, ou estar associado, melhor dizendo, a eventos com declínio cognitivo. E isso vem de encontro, que já era falado desde lá de 1993, na primeira Conferência Nacional de Saúde Bucal, juntamente com a Conferência Nacional de Saúde, onde se coloca que a saúde bucal caracteriza uma parte integrante e inseparável da saúde geral. E isso é frisado pela Organização Mundial de Saúde, que também nos diz que a saúde bucal é mais do que dentes saudáveis, é integrante da saúde geral, essencial para o bem-estar do indivíduo. E aí, nós temos que extrapolar esse conceito também para o idoso. Além disso, nós sabemos que a população idosa, ela tem uma maior propensão ao desenvolvimento de lesões, principalmente lesões malignas em boca. Aquelas pessoas que se expuseram a longo períodos de tempo a fatores carcinogênicos, como o hábito do tabagismo, do etilismo, bem como a exposição à radiação ultravioleta sem devida proteção na região de lábio inferior. Então, essa população, de um modo geral, ela tem uma maior prevalência, por exemplo, de câncer bucal. E, lógico, o diagnóstico precoce favorece uma abordagem terapêutica menos invasiva, menos mutiladora e que vai trazer uma melhor qualidade de vida para esse indivíduo. Então, hoje, nós trabalhamos dentro da população idosa, com essas campanhas de prevenção em busca de lesões que tenham potencial de malignização ou no diagnóstico precoce do câncer de boca. Só que, lógico, a manutenção dessa saúde bucal, ela depende de vários fatores. E ali você tem, como que o idoso procura essa assistência? Ele tem acesso a esses serviços de saúde? Quais são as barreiras físicas que eles encontram ao acessar esses serviços? Será que as nossas unidades básicas de saúde estão preparadas para receber esses idosos?
e acessar aqui não só o serviço de saúde bucal, mas vários serviços de saúde. Outra questão importante que nós temos que entender é qual que é a percepção do idoso tem em relação à saúde bucal. Como que ele considera isso? Quanto que ele considera isso importante? Então, são questões que a gente tem que levantar para estabelecer as metas e os programas que visam, então, a saúde bucal. No entanto, essa saúde bucal, ela não pode estar desvinculada de outras áreas. Nós sabemos que é extremamente importante essa ação, como eu comentei no início, interdisciplinar. Então, a saúde bucal tem um papel relevante, visto que, ao ser comprometida, ela pode afetar o nível nutricional, bem-estar físico, mental, diminuir o prazer numa vida social mais ativa. E aí é importante a odontologia, o cirurgião dentista, estar integrado com as outras profissões da área de saúde, para garantir realmente um envelhecimento ativo. Então, quais são os desafios para a organização da atenção à saúde bucal do idoso? Primeiro, a nossa ação interdisciplinar. Nós estamos preparados para atuar interdisciplinarmente? Essa é a grande pergunta. E isso é um grande desafio. Eu falo que eu, na minha formação, não fui preparado para ter uma ação interdisciplinar. Eu aprendi a trabalhar de forma interdisciplinar quando eu comecei a atuar na residência multiprofissional. Quais são os acessos aos serviços que estão sendo ofertados? E será que esses serviços que estão sendo ofertados na parte de saúde bucal estão sendo resolutivos? Estão melhorando os indicadores de saúde bucal? É outra coisa que tem que se pensar. E o cirurgião dentista, a odontologia, está participando dentro dessas ações integrativas com as outras profissões? Por quê? A gente já, nessa caminhada, estou trabalhando dentro do programa de saúde do idoso desde 2015, a gente já ouve profissionais, não, eu fico aqui no meu consultório, eu não vou fazer uma integração com outros profissionais. E a gente vem comentando, mas, poxa, tem que ter essa ação interprofissional, interdisciplinar. Então, esses são os grandes desafios da perspectiva da saúde bucal para o atendimento ao idoso. Agradeço, então, a toda a comissão organizadora do 5º Congresso Brasileira Interdisciplinar de Promoção de Saúde. Eu acho que esse congresso é extremamente importante justamente por essa questão da interdisciplinaridade, e hoje poder estar, por exemplo, numa mesa redonda, discutindo a saúde do idoso, com vários profissionais, com várias visões, eu acho que isso só engrandece imensamente. E coloco ali o meu e-mail à disposição de vocês, quem tiver alguma dúvida, enfim, quiser entrar em contato, e eu coloco essa imagem para ilustrar que nós estamos numa estrada, nós partimos de algum lugar e queremos chegar em algum lugar, e nós estamos nesse meio, nessa construção. Estamos melhor do que antes, mas temos ainda muita estrada para trilhar, para melhorar mais ainda. Tá? Obrigado a todos, e passo a palavra para você, Juliana. Obrigado, professor. É importante a abordagem, até eu fiz várias anotações aqui, porque confesso para o professor, nós temos o curso de odontologia aqui na nossa instituição, mas quando a gente pensa em algo multidisciplinar para o idoso, a gente esquece do curso de odonto, né? A gente lembra da enfermagem, da física, da educação física, e a gente acaba deixando realmente não atentando para isso. E a sua fala me trouxe, né, até anotei aqui, a importância de conscientizar sobre a saúde bucal e quais os impactos na saúde como um todo. Quando o professor Spencer falou sobre os aspectos de nutrição, alimentação, né, e diretamente a boca está relacionada com isso, né? Então, como o idoso vai se alimentar, existe, né, ele tem que ter uma ingesta proteica adequada, até para preservação de massa muscular, e aí, com sem os dentes, por exemplo, isso já dificulta, isso não é possível. Então, realmente, a importância da gente olhar como um todo o paciente, importante a sua fala, né?
Depois, ao final, nós vamos abrir para perguntas também, para que a gente, né, se alguém quiser acrescentar algo também sobre isso, mas eu acho que essa mensagem, a fala do senhor nos trouxe, assim, a gente levar para casa e realmente olhar o paciente, não só, eu olho muito músculo, né, quedas, músculo, força muscular, e a gente acaba esquecendo realmente de olhar, então a gente, enquanto profissional de saúde, pode orientar esse paciente, né, conscientizar da importância, não, ficar sem dentes não é normal, né, até para a gente tinha esse conceito de que fazia parte, né, do processo, mas muito obrigada, professor, agradeço imensamente. Agora nós vamos passar a fala para a professora Juliana Bonini, né, a professora doutora Juliana, ela vai compartilhar conosco sobre a experiência de um público diferente, né, a professora Juliana, que são pacientes com doença de Alzheimer, né, a professora Juliana, ela possui graduação em farmácia pela Universidade Federal de Santa Maria, possui mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado também em Ciências Biológicas em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E pós-doutorado em Medicina na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora associada do Departamento de Farmácia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, da Unicentro, e é orientadora no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e programa de pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, da Unicentro EPG. Tem experiência e projetos aprovados na área de saúde pública, atuando principalmente nos seguintes temas: psicofarmacologia, envelhecimento, demência, doença de Alzheimer, cognição, inovação e educação científica. É membro da Rede Nacional de Educação em Ciência, que tem como principal objetivo avançar na educação científica do país, desde 2013. Também é fundador e presidente da Associação de Estudos, Pesquisas e Auxílio aos Portadores de Alzheimer, a AEPAP. Professora Juliana, é um prazer recebê-la. E agora eu passo para a sua fala. Então, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando, e eu vou falar um pouco da IPAPA e sobre as pesquisas que a gente desenvolve, como funciona, né, já que ela surgiu de dentro da academia, a associação que eu fundei e sou presidente até então. Vocês conseguem enxergar? Ainda não. Não apareceu. Agora? Agora sim. Tudo certo. Então, começando, eu queria parabenizar os outros palestrantes que falaram muito bem, né, a respeito do idoso e compartilho com eles todas essas questões que eles levantaram, né, então a gente trabalha numa fase um pouco, dentro da saúde do idoso, né, da saúde, atenção integral à saúde do idoso, porém, em pacientes que já estão acometidos pela doença de Alzheimer, o que não deixa de ser importante também, certo? Então, como que ela foi fundada? A associação, ela surgiu a partir de uma pesquisa de mestrado que eu orientei e que a gente avaliou inicialmente a desnutrição em pacientes com Alzheimer. E a partir daí surgiu a associação, né? A gente constituiu ela foi fundada em 10 de maio de 2012. E até desde a fundação, eu sou presidente da instituição. Eu vou mostrar um pouco aqui como que ela é constituída, né? Como é que ela é caracterizada, né? Ela trabalha como serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e municipal, estadual e nacional, porque a gente dá um suporte importante, né, para a sociedade, dando auxílio multidisciplinar a esses idosos. Então, quem são a diretoria? Por quem que são constituídos? Então, sou eu,
a Aline Jacossi, que é nutricionista, o Weber, que ele é farmacêutico, a Fernanda é fisioterapeuta, a Daniele, ela é enfermeira, e tem mais enfermeiro, e o Danilo trabalha na parte de administração. Como é que a nossa equipe multidisciplinar é constituída, basicamente? Então, a gente já tem uma sede própria, que é doado pela prefeitura. A associação, na verdade, ela está numa casa que está vinculada à prefeitura. Então, aqui estão a equipe multidisciplinar, né? Tem uma equipe, tem a parte administrativa, que é quem coordena as atividades. A gente tem enfermeira de atividade voluntária, tem fisioterapeuta voluntário, fonoaudiólogo voluntário, tem uma pessoa que trabalha com o jurídico, que é a Fernanda, temos um motorista, porque a nossa associação, ela atende pessoas que são, a maior parte delas, ou digamos que até 60% nas suas residências, porque a associação foi fundada com a finalidade de atender esses idosos na residência, porque tem muitos acamados, principalmente na fase final da doença. A gente tem um nutricionista, no caso a Aline, ela colabora com essa questão. A psicologia, né, tem psicólogo, tem assistente social, a gente tem um secretário, também trabalha com terapias integrativas, que nem a yoga, que a gente leva os nossos idosos nas segunda-feiras, aqui em Guarapuava, no serviço da prefeitura. Então, além da gente ter essa equipe multidisciplinar trabalhando, a gente faz doações de cestas básicas e de kit de higiene, porque a nossa população é bastante carente, principalmente das classes D e E. A gente faz também doação de cestas de fraldas, de roupas, colchões especiais, principalmente quando o idoso está na fase avançada de comprometimento, né, que ele não levanta mais do seu leito. Então, a gente também faz a doações desses colchões, faz empréstimo de cadeiras de roda, daí as pessoas utilizam por um tempo e depois elas devolvem para a gente. Quando esse paciente ele falece ou ele consegue dar alta, mas dependendo da fase, né, da doença. Então, além da questão assistencial que a gente faz para essas famílias, na verdade não é só o idoso, é a família em si, né, que a gente auxilia, a gente faz pesquisa, tá? Então, além da parte de assistência, a gente faz pesquisa. Então, a IPAPA está vinculada a esses dois laboratórios, o Laboratório de Neurociência e Comportamento e de Neuropsicofarmacologia. Eu sou coordenadora do Laboratório de Neurociência e Comportamento. A gente trabalha mais com as questões das pesquisas em pessoas, e o Laboratório de Neuropsicofarmacologia, ele trabalha principalmente com modelos animais de doença de Alzheimer, certo? Então, a gente consegue fazer essa associação, vinculado à IPAPA. Então, até então, desde 2012, com certeza, foram muito mais que 120 pesquisas, né? Tem várias teses, dissertações de mestrado que já foram defendidas, algumas teses de doutorado, orientadas por mim e pelo professor Weber, em diferentes áreas. E eu gostaria de salientar que as pesquisas que eu sou coordenadora, elas tentam sempre abranger mais que uma área, ser interdisciplinar e transdisciplinar também, porque a associação ela foi criada com esse objetivo, né? De haver esse suporte interdisciplinar e que as várias áreas conseguissem se comunicar em si, tá? As áreas da saúde. Então, aqui são algumas nossas publicações. Esse primeiro mostra o risco da doença cardiovascular e os fatores associados em idosos não institucionalizados com doença de Alzheimer. Ele foi publicado em 2018. Esse outro artigo, o de baixo aqui, mostra a relação de quedas nesses pacientes. Então, todos esses estudos, eles são estudos dos pacientes da IPAPA, né? Todos eles passam pela aprovação do Comitê de Ética.
e a gente faz a avaliação dessas várias questões desses pacientes. Então, além dessa questão da pesquisa, a gente trabalha com essa questão de prevenção e de conhecimento. Por exemplo, essa cartilha que foi publicada com direitos dos pacientes com Alzheimer, ela foi uma dissertação de mestrado, e é produto de uma dissertação de mestrado, e mostra todos os direitos a nível federal, estadual e municipal que os pacientes com Alzheimer têm, porque isso também é bastante desconhecido por parte tanto do paciente como dos familiares, né? Tem vários impostos que eles são isentos devido a essa condição da doença. Aqui são outros 2 artigos publicados. Esse recentemente, é com modelo animal, mostrando o neuroprotetor do exercício físico no modelo de neuroinflamação, que é um modelo clássico de doença de Alzheimer em modelo animal. Então, a gente conseguiu mostrar, de acordo até o que o Spencer fala, e que essa questão das três, como é que eu vou dizer? 3 pontos que devem ser considerados. O exercício físico é muito importante, porque o que a gente vê é que esses idosos têm muita perda de massa muscular, até depois tem um estudo nosso, por último, que foi mostrado que eles têm obesidade sarcopênica, então, inclusive, o tipo de alimentação que esses idosos deveriam ter acesso, teria que ser uma alimentação diferenciada, né? Esse outro estudo mostra os fatores nutricionais e hematológicos associados com a progressão da doença de Alzheimer. A gente fez esse estudo, é um levantamento também dos pacientes de Alzheimer, com 2 anos de diferença. Ele foi publicado, então a gente avaliou eles em 2 períodos, mostrando o que está relacionado com essa progressão. E tem estudos mostrando que o estado nutricional é algo muito importante para o agravamento, que o outro professor mostrou, o Eduardo, essa questão dos dentes, né? Por que é importante? Porque eles não conseguem ingerir carne, simplesmente assim, gente. É muito, vocês podem pensar que isso é muito absurdo, mas essa é a nossa realidade. Eles não têm, e eles têm um artigo nosso mostrando que o início da disfagia deles começa já no estágio inicial da doença. Em CDR1, eles já têm perda da deglutição, pelo menos parcial. Então, primeiro, então, soma isso, a disfagia com a não ter dentes, só piora a situação, na verdade, né? E isso repercute diretamente na saúde dele, porque isso está relacionado, por exemplo, com as infecções que eles têm, principalmente por bactérias, né? As principais causas de morte na doença de Alzheimer é infecção, tanto pneumonia como infecção urinária. Aqui tem um outro estudo mostrando que isso é a primeira vez que é descrito sobre a presença de obesidade sarcopênica nesses nossos idosos com doença de Alzheimer. Então, a desnutrição dele não é, eles têm obesidade e a sarcopenia junto, e isso faz com que haja um processo inflamatório piorando a perda muscular que eles têm, certo? E aqui a gente fez recentemente essa cartilha, também é produto de uma dissertação da aluna Larissa Halber, que mostra a alimentação na doença de Alzheimer, mostrando que tipo de alimentação é adequada, de acordo com a fase, para ter o acompanhamento até um componente, né, especializado. Ela é nutricionista e ela fez tipo um roteiro mostrando o que pode ser, inclusive tem receitas, né, receitas que a pessoa pode fazer, o cuidador pode fazer essa receita para dar para o idoso, porque o que acontece também, uma vez que ele não tem dentes, a maior parte deles, né, não usa nem dentadura, e daí eles só podem alimentar com leite e bolacha. Então, vocês imaginam, tem um outro estudo que a gente fez, mostrando que eles têm uma dieta ricamente inflamatória, porque isso interfere lá na perda muscular que ele está tendo, né?
Então, isso tudo vai levando, é como se fosse um somatório de problemas que ele vai acumulando, né? Então, aqui eu mostro, então, algumas fotos do que a gente tem trabalhado ao longo desses anos, das atividades que a gente faz com eles, certo? Atualmente são 73 atendidos, mas desde a fundação a gente já atendeu em torno de 5.000 idosos com as suas famílias, né? E é subnotificado isso dentro de Guarapuava, mas tem um artigo que a gente também submeteu, que fez a avaliação das capitais, que na verdade a doença de Alzheimer é subnotificada em todo o Brasil, né? A gente tem muita subnotificação na verdade, pela falta de profissionais e, por outro lado, que as pessoas pensam que é um processo normal essa perda cognitiva. Daí, quando a gente fala que a pessoa não é normal, ela se sentir perdida, ela esquecer o fogão aceso, sem a panela, etc., a gente gosta sempre de esclarecer que isso não é um processo normal, tá? Então, aqui, essa atividade, primeiro, eles estão fazendo estímulo cognitivo, que é um dos projetos que a gente está realizando. O outro é a ação o fisioterapeuta indo na casa do idoso, ajudando ele a levantar do leito e caminhar. A gente leva atividades cognitivas para eles realizarem em casa. Aqui é um passeio que eles fizeram. A gente também tenta levar eles a fazer passeios. A gente tem uma rotina de atividades que já é mensalmente já é estipulada, certo? Aqui estamos mostrando, então, a avaliação dos idosos, não só pela pesquisa, a gente tem uma parceria com o SESC, que eles doam alimentos da agricultura familiar, né, porque depois da pandemia, a gente doava, em média, 3 cestas básicas e subiu para mais ou menos 18 a 20 cestas básicas mensais. E tem essa demanda porque as pessoas têm fome. Aqui mostrando a doação das cestas básicas, os alimentos, né, que a gente doa, e isso faz parte das nossas atividades. Aqui eles passeando, aqui tendo a visita, a gente faz comemorações com eles, né, atividades também de cantar, de fazer a comida lá na própria sede da EPAPA. Aqui leva eles no museu também, tenta fazer álbuns de família, mostrando as fotos deles, ouvindo músicas que eles lembrem, porque isso faz parte do estímulo cognitivo. Aqui nós estávamos recebendo uma verba para manter a associação, porque a associação tem, a gente tem telemarketing, mas às vezes não é o suficiente para conseguir fazer a folha de pagamento integral. Então, aqui a gente mostra. E, por fim, né, aqui tem o site da EPAPA. Espero não ter falado muito rápido. Eu acho que eu mostrei um pouco do trabalho que a gente faz. Eu queria agradecer. Eu ia falar para o Spencer também, que a associação ela está junto nesse projeto, né? A gente se conhece, nesse projeto que vai ser feito pelo Genomas Paraná, né? Coordenado pelo professor David. Então, eu agradeço imensamente pela oportunidade de ter nos convidado para mostrar o trabalho que a gente faz. Obrigada, professora Juliana. Assim, para nós, prazeroso ver as coisas, a ciência sendo implementada, acontecendo, chegando, né, na população que realmente é o foco dos nossos estudos. Então, eu conheço, né, te conheço pessoalmente, eu sei o quanto você é pesquisadora, mas a tua preocupação em não só ficar fechada na academia e sair dos muros da universidade, né? Isso é bem importante para chegar e impactar, para atingir os idosos, e não só o idoso com Alzheimer, mas os
familiares, né? Muitos dos cuidadores são idosos também, né? Então, eles têm, Sim. esse é uma preocupação e a gente acaba, e o estresse que um cuidador de um paciente com Alzheimer, os níveis de estresse são altíssimos, né? Então, a saúde do cuidador também é importante de olharmos, né? Que normalmente é a companheira, é a esposa, né? Que envelhece junto. Muito obrigada, um assunto bem, acho que daria para a gente falar bastante coisa, né? Muito pertinente também olharmos para idosos com disfunções cognitivas, né? E o processo de envelhecimento, na verdade, os efeitos do envelhecimento eles são muito mais intensos, né? Nessa população. Então, a perda de massa muscular nossa, né? Por conta desses fatores inflamatórios aí, mas ela é muito expressiva. E a incapacidade, então, ela surge muito precocemente, né? Isso, tanto que é bem variável, assim, dentro da população com Alzheimer, há manifestações, né, é muito variável, assim, tem alguns que manifestam, e um curto tempo de vida, e geralmente eles chegam para a gente trabalhar já numa fase intermediária para avançada, justamente pela falta de diagnóstico nas fases precoces ou Então, eu agradeço muito pelo convite e espero contribuir com vocês, né, nessa mesa redonda. Com certeza, com certeza. Muito obrigada mais uma vez, professora Juliana. Obrigada. Agora, vou passar para a nossa última palestrante, a professora Luísa Hermínia Galo. A professora Luísa é graduada em licenciatura plena em Educação Física e mestre em Ciências da Motricidade pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Rio Claro. É doutora na linha de pesquisa Atividade Física e Saúde do Programa de Pós-Graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná. É professora adjunta do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tem experiência na área de atividade física, com ênfase em promoção da saúde e envelhecimento, atuando principalmente com avaliação do sistema músculo-esquelético, alterações físicas e funcionais decorrentes do processo de envelhecimento e prescrição de exercício físico e exergames para idosos. E também tem experiência em danças de salão. É um prazer, professora Luísa, te receber, e agora eu passo a palavra para você. Então, boa tarde a todos. Deixa eu só colocar aqui para compartilhar. Apareceu aí para vocês? Tá tudo certo? Apareceu sim. Uhum. Eu gostaria de começar a fala agradecendo a Ilana pelo convite, a toda a comissão organizadora do 5º Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Promoção da Saúde. A gente aprende muito, né, com mesas redondas e oportunidades como essa. E acho que todos aqui que trabalham com a população idosa ficam muito felizes, eu pelo menos fico muito feliz, em ver que somos profissionais de áreas diferentes e correlatas ao mesmo tempo, né? Então, tudo que foi dito, acho que os temas foram se encaixando, né? E todo mundo foi prestando da prática, que fica claro para todos, na verdade, que a gente vai se complementando, né? Então, todas as vezes que a gente fala em saúde, deveria ter esse trabalho interdisciplinar, e quando a gente fala em idosos, essa relação é ainda mais importante. Então, eu vou falar um pouco sobre o exercício físico como promoção da saúde de uma forma geral, e aí eu faço um recorte específico na prevenção de quedas, porque é um dos grandes problemas, né, que podem acometer o idoso e que a gente procura evitar. Mas, de uma certa forma, o exercício ele contribui, como o professor Spencer disse ali na primeira fala, né, ele é a parte importante do tripé. Então, antes da gente começar, só de forma bem rápida, eu pensei em definir o processo de envelhecimento, porque a gente fala muito em idoso, população idosa. Se tivéssemos aqui talvez alguém da área da psicologia, um psiquiatra, alguém com uma especialidade diferente da minha, poderia propor uma definição diferente dessa que eu trago para vocês. Porque
uma das possíveis, né, definições de envelhecimento seria pode ser definida, né, como um processo contínuo e irreversível associado a múltiplas alterações que podem contribuir para a redução da capacidade funcional e dos níveis de atividade física. E aqui, quando a gente fala em capacidade funcional, seria muito mais no sentido de manutenção de atividades e vida diária. Então, o que a gente entende por capacidade funcional? O idoso conseguir se vestir de forma independente, escovar os próprios dentes, subir e descer um lance de escadas, ir ao mercado, fazer compras, cuidar da própria casa. Todas essas atividades fazem parte da nossa vida, né? Da nossa vida enquanto adulto jovem, deveria também fazer parte da vida do idoso. E para que a gente tenha essa capacidade funcional mantida, eu preciso ter um mínimo de aptidão física, né, necessário, e um mínimo de capacidade cognitiva preservada também para que eu consiga, né, realizar essas ações. E aí, eu gosto muito dessa pergunta, com quantos anos tem o inicia o processo de envelhecimento humano? Quem tiver com acesso ao chat aqui, quiser escrever, depois no final eu vejo quais foram as idades que vocês colocaram. Com quantos anos começa o processo de envelhecimento? Eu diria para vocês que, se a gente for pensar em termos de idade, hoje, amanhã, aliás, eu vou ser um dia mais velha do que eu sou hoje. A gente confunde, porque a classificação de idoso no Brasil são para pessoas acima de 60 anos. Mas o processo de envelhecimento começa como, eu não vi o nome, mas alguém escreveu a partir do momento que nascemos. Então, eu adorei Fui eu mesmo, Luiz Spencer, que escreveu. O professor Spencer, eu ia te citar, professor, que eu adorei essa frase final, plantar agora para semear o futuro. Então, qual idoso, pensando em termos funcionais, eu quero ser no futuro? Porque não adianta agora que eu sou adulto jovem, preservado, com níveis de força, flexibilidade adequado, não cuidar daquele tripé. Então, controle do estresse, exercício físico e alimentação adequada, além de todos os outros cuidados relacionados à saúde, são os fatores que vão me permitir manter essa capacidade funcional preservada. Então, o idoso que eu serei no futuro é o que eu estou fazendo no momento. E quando a gente pensa em processo de envelhecimento, considerando que são vários anos, né, e não uma marca a partir dos 60 anos, eu posso ter todas essas alterações decorrentes desse processo fisiológico. Então, eu tenho alteração de composição corporal. Nesse caso, um exemplo seria a troca de massa muscular por massa de tecido adiposo, por gordura. Então, assim como a professora Juliana disse, né, eu posso ter obesidade sarcopênica. Isso significa que o meu músculo perde unidades contráteis e eu tenho infiltração de gordura. Então, ele deixa de ser funcional. Além disso, eu posso ter redução de massa, de quantidade de músculo e de produção de força muscular. Quando a gente tem diminuição de massa associada à redução de força, e esses dois fatores interferem no meu dia a dia, na minha funcionalidade, na minha capacidade de caminhar pelo espaço, por exemplo, eu posso estar desenvolvendo um quadro de sarcopenia. Então, é bastante preocupante, né? E isso pode estar associado ao próprio processo de envelhecimento, sem necessariamente ter alguma doença, alguma patologia associada. A gente tem redução do tempo de reação. Então, por que a maioria dos idosos cai? Tem vários fatores que eu já vou discutir, mas um deles pode ser uma lentificação própria do envelhecimento cognitivo, do envelhecimento nervoso, né, neural. Então, demora mais tempo para chegar a minha resposta para os músculos, dizendo, coloque o pé à frente, não caia no chão. Então, eu tropecei na guia. O que vai determinar se eu vou pôr o pé à frente e prevenir a queda ou não, são vários fatores, dentre eles força e esse tempo de reação preservado. Então, essas alterações, principalmente de força e massa muscular, podem também comprometer a nossa aptidão física. Então, aqueles componentes que a gente precisa para realizar tudo durante o dia a dia. Agilidade, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico,
mobilidade articular, flexibilidade. E aí, quando o idoso tem essas alterações, né, uma ou mais de uma, ele tem uma predisposição maior a cair. Nesse caso, a gente fica um pouco mais preocupada, principalmente com as mulheres, porque o risco de quedas, né, o índice de quedas na população feminina é maior quando comparado à masculina. E aí se fala tanto em quedas, né, como o professor Spencer trouxe os dados, são gastos por ano, muito dinheiro, né, muito dinheiro é gasto por ano, em virtude de internação, de fraturas, de operações. O processo de recuperação do idoso que caiu e fez uma fratura é lento, pode ter uma série de complicações durante esse processo. Então, a gente fica bastante preocupado. E ainda mais preocupante, porque já está bem estabelecido na literatura que cerca de 30% da população idosa brasileira e mundial cai. Então, não importa qual é o tamanho da amostra, se vocês tiverem 10 idosos e perguntarem, o senhor caiu no último ano? Garanto para vocês que de 28% a 30% dos 10 participantes vai ter caído. Não importa o tamanho amostral, essa é uma estatística que se repete, independente da região do país ou do país que estamos avaliando. E quando trabalhamos com idosos mais idosos, que são aqueles acima dos 80 anos, esse percentual de quedas pode chegar a 40%. Aí vocês podem pensar, mas professora, por que é tão importante a gente pensar em quedas? Além da prevenção, né, da gente não querer que o idoso passe por esse trauma, nós temos que tentar trabalhar com o que é possivelmente modificável. Porque a grande questão das quedas é que elas são multifatoriais. Então, ela pode ser causada por fatores intrínsecos, que são aqueles próprios do indivíduo. Então, a redução da força e massa muscular, as questões cognitivas. Como a professora Juliana disse, a questão do Alzheimer é um fator de risco para queda. E tem os fatores extrínsecos. Então, às vezes, o idoso é preservado, ele não tem nenhum tipo de alteração. Mas a luz da casa dele está queimando, ou já queimou, ou está aquela luz bem fraquinha. E aí ele tem um tapete que ele adora, que fica ali na entrada da casa e que não é fixo ao chão. Pronto. Esses são os fatores extrínsecos, e são aqueles que a gente, muitas vezes, não consegue modificar. Podemos fazer várias ações de conscientização, de explicar, né, a importância dessas mudanças, mas nem sempre é possível. Então, mesmo que nós façamos tudo que está ao nosso alcance, a gente ainda tem o risco de queda ocorrendo, né? O que podemos fazer no caso da educação física, da fisioterapia, da terapia ocupacional, que são as profissões mais direcionadas ao movimento, né? Ou que trabalham com o movimento como ferramenta, o que a gente pode fazer é tentar preservar a aptidão física, né? Esses níveis bons para que a pessoa tenha uma manutenção da sua independência física. E esse gráfico é bastante interessante, porque ele apresenta os 3 processos de envelhecimento que a gente tem como possível ao longo da vida. Na linha azul, aqui embaixo tem uma legenda, né? Na linha azul eu tenho o envelhecimento acelerado, que normalmente é aquele que vem acompanhado de alguma doença, né? Então pode ser, por exemplo, Alzheimer, pode ser algum câncer, pode ser qualquer outra patologia associada, né, que a pessoa venha a desenvolver. Eu tenho envelhecimento normal, que seria essa linha verde do meio, então é aquela que vai acontecer com todo mundo, que vem muito mais em relação às perdas fisiológicas que o nosso corpo vai, né, passando com o passar do tempo, os diferentes sistemas. E o envelhecimento saudável, que seria a linha vermelha. Esse é aquele que seguiu o tripé, né? Alimentação, exercício físico e controle do estresse. Agora, veja que interessante. Eu tenho 3 níveis de capacidade ou incapacidade. Então, quando eu passo aqui no eixo Y, eu tenho a funcionalidade dos sistemas corporais, enquanto no eixo X eu tenho a idade em anos. Então, vejam que a tendência é que a gente tenha uma redução da funcionalidade dos nossos sistemas. Mas, se eu vou atingir esse último nível aqui embaixo de incapacidade e fragilidade, e em qual idade eu vou atingir esse nível,
vai depender do tipo de envelhecimento que eu tive. Então, vejam que aqui é um gráfico hipotético, né? Ele não é baseado em avaliações específicas, mas vejam que se eu tenho um envelhecimento acelerado, eu posso atingir essa curva da incapacidade muito antes, quase 20 anos antes, em termos de estimativa, quando comparado a quem teve um envelhecimento saudável. E aí vejam também que aqui nessa caixinha verde superior, eu tenho o objetivo do exercício para cada um desses envelhecimentos. Então, veja que o exercício, quando a gente fala em promoção da saúde, ele serve no sentido de proteção e promoção da saúde, e ele também é usado como tratamento. Então, mesmo que eu tenha atingido esse nível de incapacidade, vejam que o objetivo do exercício aqui será nível 3, melhorar a mobilidade. Eu preciso que a pessoa, pelo menos, consiga manter o mínimo, consiga caminhar de forma independente ou com assistência, né, usando um andador, qualquer outro equipamento assistido. Quando eu tenho déficits leves, eu tenho o objetivo de recuperar esses déficits. E se eu sou um idoso que tenho boa saúde, o meu objetivo com o exercício é manter essa saúde. E aí, como o professor Spencer disse, a gente não quer os máximos níveis de força, de flexibilidade, de equilíbrio. Eu quero manutenção. Eu quero que a pessoa consiga sentar e levantar de uma cadeira de forma independente. Então, eu tenho todo esse processo favorável, né, que facilita ou que promove o risco de quedas, mas o exercício, se feito de forma regular, ele consegue reduzir as chances de cair em 23%. Exercício na sua máxima variedade. Pode ser exercício de musculação e treinamento resistido, pilates, yoga, as danças de diferentes tipos de dança, alongamento, natação, hidroginástica. E aí entra aquela questão que, quando a gente trabalha com a população idosa, eles sempre comentam, né? Mas, professora, eu já faço tanto exercício. Se você visse o tamanho da minha casa, o tanto que eu demoro para limpar, o quanto eu fico cansada, aí a gente discute a diferença entre a atividade física, que é essa realização de atividades do dia a dia, e o exercício. Quando nós queremos alcançar melhoras relacionadas à saúde, seja a saúde metabólica, então controlar níveis de hipertensão, diabetes, estimular questões cognitivas, melhorar a força, flexibilidade, eu preciso que seja o exercício físico. E esse é aquele que a gente planeja. Quantas vezes por semana, qual vai ser a intensidade do exercício, quantas vezes eu vou repetir esse exercício, quantas séries, qual vai ser a progressão, o que vai mudar de uma semana, de um mês para o outro. Quando a gente quer ter resultados mais significativos, precisa ser dessa forma. E quando a gente pensa especificamente para quedas, mas também pode ser usado, por exemplo, para tratar a sarcopenia, os exercícios mais recomendados são os exercícios multicomponentes, ou seja, aqueles programas que a gente trabalha um pouco de cada um dos componentes da aptidão física, principalmente equilíbrio e força muscular. Dentro dos multicomponentes, a gente pode também trabalhar os exercícios neuromotores, que são aqueles que trabalham com diferentes instabilidades de solo, diferentes texturas. Então, eu trabalho também a questão sinestésica do idoso, que muitas vezes vai perdendo a sensibilidade da planta dos pés, por exemplo. Questões cognitivas. Então, enquanto o idoso está fazendo exercício de equilíbrio, eu posso pedir para que ele fale animais com a letra A. Quais animais ele conhece? Eu faço uma tarefa, o que a gente chama de dupla tarefa. Tem uma tarefa motora, que é se manter no equilíbrio, e uma tarefa cognitiva, que é pensar no nome dos animais. Então, quando a gente pensa em quedas, né, em prevenção de quedas, é importante a gente pensar em exercícios multicomponentes, treinamentos multicomponentes e treinamentos neuromotores. A intensidade, se possível, moderada ou intensa, mas depende muito da população que a gente tem. Uma avaliação prévia é extremamente importante, né, antes de qualquer prescrição. Pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo 30 minutos por sessão. Essas são as recomendações mais atuais da Organização Mundial da Saúde e do Guia Brasileiro de Atividade Física. Só para vocês terem uma noção de proporções, eu disse que cerca de 28% da população brasileira pode vir a cair, né? Tem risco, cai pelo menos uma vez ao ano.
Por outro lado, o treinamento multicomponentes pode reduzir nos mesmos 28% esse risco de queda. Então, a gente tem possibilidades em mãos e que não são tão complexas de serem efetuadas, né? Para fazer um treinamento multicomponente, por exemplo, muitas vezes eu não preciso nem de grande espaço, desde que eu trabalhe com as funções, né, os componentes da aptidão física ali de uma forma bem cuidadosa. Esse mesmo treinamento também pode reduzir, além de reduzir o risco de quedas, ele reduz também a chance de fratura decorrente dessas quedas. Então, pode ser que o idoso ainda venha a cair, mas as chances, pensando em saúde muscular e saúde óssea, né, de uma forma geral, as chances dele ter uma fratura, fazer uma fratura, são menores. Então, entrando, né, e já finalizando minha fala, que acho que eu passei um pouquinho do tempo, com relação ao que fazer, né, que tipo de exercícios? Vocês podem pensar, professora, mas para eu falar em treinamento de força, para melhorar a força muscular, eu preciso ter halteres, né, pezinho, caneleira à minha disposição? Não, hoje em dia tem uma infinidade de possibilidades. E durante a pandemia a gente viu bastante, né, a quantidade de propostas que foram feitas no sentido de utilize a sua cadeira, utilize um cabo de vassoura e coloque um saco de arroz em cada lado, dentro de um saquinho de mercado. Então, não necessariamente eu preciso ter uma carga externa associada. Eu posso trabalhar a força por meio do peso do próprio corpo. Então, se o idoso não faz nenhum tipo de exercício físico regular, se a gente faz uma prescrição usando o peso do próprio corpo, para ele já vai ser o suficiente. Eu já vou trabalhar, por exemplo, melhora da força dos músculos da panturrilha, que tem uma importância bastante grande para prevenção do risco de quedas. E posso, é claro, usar, né, equipamentos de academia, os TheraBands e as faixas de resistência, exercícios funcionais, né, e assim por diante. E da mesma forma para o equilíbrio. Não preciso trabalhar equilíbrio parado. É chato se eu pedir para vocês ficarem aqui 1 minuto em pé em uma perna. Aí troca. Aí repete mais 3 vezes. Aí já vai fazer isso 3 vezes por semana. Não é atrativo. Então, quanto mais diversificado for o nosso protocolo de treinamento, melhor. E esse, né, é o grande desafio que eu deixo para todos aqueles que trabalham com a população idosa, especialmente usando o movimento como ferramenta. E aí eu retomo de novo, né, especialmente os profissionais da fisioterapia, educação física e terapia ocupacional, porque o nosso grande desafio é desenvolver treinamentos, né, protocolos de treinamento, de tratamento, usando o movimento adequado ao que o idoso precisa, mas que seja divertido, que seja atrativo, porque só assim a gente garante a aderência ao protocolo, né, aquele programa, e essa aderência é importante para que a gente tenha resultados, porque se o participante faz a aula 1 vez por semana, a cada 15 dias, a gente não vai conseguir chegar nesse nível de melhoras, né, de resultados. Então, eu agradeço a todos pela atenção, foi um prazer imenso estar aqui presente e fazendo parte dessa mesa redonda, e deixo aqui meu contato, meu e-mail para contato. Muito obrigada. Obrigada, Luísa. Muito importante a sua fala, obrigada por trazer, né, de uma maneira bastante, um tempo curto que eu cedi, né, sobre os efeitos do exercício, e a gente conhece aquela frase, exercício é remédio, né, e o quanto ele é importante aí, principalmente quando a gente fala em relação ao processo de envelhecimento, né, a importância dele, e como o professor Spencer colocou lá no início da nossa mesa, né, ele é um constituinte importante, um componente importante do tripé, né, da prevenção aí na saúde do idoso. Eu abro agora, né, a perguntas, se os outros componentes da banca também quiserem, né, tá aberto para se vocês quiserem retomar algum assunto, e então vou abrir para aqui para os presentes também na sala, se quiserem fazer a pergunta para algum dos palestrantes. Eu vou perguntar, então, né, para a Luísa sobre o exercício. Luísa, a gente sabe da importância do exercício, mas por que ele é, né, quais são as barreiras? Ele é tão difícil de ser
das pessoas aderirem, né? A adesão ao exercício é uma das, assim, e não é só para o idoso, para a população em geral, né? De que forma, porque a importância da inserção do exercício na prevenção de doenças, em todas as diretrizes, o exercício está lá, né, inserido como um componente importante. Por que é tão difícil, né? Você que é professor de educação física, você falou aí sobre a questão de ser atrativo, acho que isso você já pontuou, né, como um dos pontos importantes que nós, principalmente a gente que prescreve exercício, mas a gente tem que entender por que a população tem essa dificuldade em engajar, né, na prática do exercício. Ilana, eu acho que essa pergunta, se a gente tivesse a resposta ideal, acho que todo profissional de educação física estaria super rico hoje em dia, sabe? Uhum. Porque é um grande desafio. Então, assim, a minha opinião pessoal, e é o que a gente lê bastante, né? A grande dificuldade, talvez, seja a gente encontrar aquilo que parece muito batido, e acho que vocês já ouviram falar isso. Mas qual que é o melhor exercício? É aquele que você gosta. Então, qual é o melhor? O melhor é treinamento resistido. Então, assim, se nós quisermos envelhecer com manutenção de massa muscular, o máximo da funcionalidade que a gente tem dentro das limitações naturais do corpo, todos deveríamos fazer um treinamento com peso, seja um treinamento funcional. E aí entra as variações. Então, dentro do treinamento com peso, você não precisa ficar dentro da musculação, da academia, em equipamentos, repetindo várias vezes. Porque você pode fazer um treinamento com crossfit, que cresceu cada vez mais. Tem o treinamento funcional, tem o beach tênis, que agora está na moda, né? Então, assim, tem uma diversidade muito grande. Enquanto a gente não encontra aquilo que realmente nos dá prazer, se torna obrigação. E aí, tudo que é obrigação é sofrido. Aí, quais são as principais barreiras que adultos jovens colocam, né? Adultos em idade que ainda trabalham colocam. As principais barreiras são tempo. Então, eu acordo muito cedo para trabalhar, chego em casa muito cansado, não tenho tempo para treinar. Não consigo pagar, não tem oportunidade, não tem uma academia perto de casa que seja acessível, que seja barata, não tenho condições. E não tenho vontade. Então, a questão da vontade, se a gente encontra exercício que não nos dá prazer, você sai. Você sai para correr às 5 da manhã, você sai para correr na chuva, você combina com seu amigo para jogar o futebol 2 vezes por semana, porque é aquilo que te dá prazer. Então, acredito que a grande barreira seja isso. E o meu grande conselho para aqueles que não fazem exercício atualmente é continue tentando. Professora, mas eu já fiz Pilates e eu não gostei. Troca o professor, troca a academia, procura um grupo que você se identifique. Eu acho que falta a gente encontrar realmente, sabe? Aquilo que nos traga, que nos dê prazer. Luísa, tem uma frase que diz exercício bom, exercício feito, né? E então, para todas, né? Eu falo por mim e falo pela experiência que a gente tem no hospital. Os idosos que, né, saem bem do hospital são aqueles que são ativos fisicamente, né? A gente não vai... Eles vão passar por doenças, né? Acontece, faz parte da vida, mas eles conseguem sair melhores, né, do período de hospitalização. Então, realmente a importância da prática. E a gente continuar incentivando, né, mesmo que as suas sugestões em relação à troca, né, que acaba... O desânimo é um dos pontos. Não gostei, não se adaptou. Então, existem outras opções. É importante sempre se manter ativo, né? Geralmente, o idoso é aquele adulto que foi saudável. O idoso que faz exercício é quem fez exercício ao longo da vida, a maioria. É verdade. A Elaine colocou um comentário aqui. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os palestrantes. Eu gostaria apenas de acrescentar a importância de nos preocuparmos também com o envelhecimento da pessoa com deficiência. Segundo a PNS 2019, 17,3 milhões de brasileiros apresentam alguma deficiência, sendo desses 24,8% de idosos. É verdade, Elaine, a população tem
não só a população geral, mas as crianças com deficiência têm tido uma abordagem, né, têm acesso a melhores condições de saúde e têm realmente entrado, né, dentro desse público aí, que são os idosos. E realmente a gente acaba ignorando, né? Então, a gente nem lembrou, a professora Juliana trouxe um perfil de paciente, mas a atenção à criança, né? Aos cuidados para que se tenha um envelhecimento saudável, é realmente necessária essa discussão. Importante esse teu apontamento. Que legal, Elaine, tua pesquisa de mestrado nessa temática. Elaine, eu já tive essa preocupação, porque eu trabalhei em APAI há alguns anos, e eu via isso. Né? Acho que até, se eu não me engano, tem a APAI de São Paulo, que escreveu um livro sobre isso, sobre o envelhecimento em pessoas com deficiência. Até se eu não sei, possivelmente eu tenho esse arquivo no meu computador, mas se você quiser, né, lembrei desse assunto, é importante mesmo essa discussão. Professor Spencer? Não, é interessante esse comentário, né, da Elaine. Aqui a gente tem na rede Luci Montoro, em várias cidades do estado de São Paulo, que é a centro de reabilitação, né? Então, a gente tem uma atenção a um grupo multi-interdisciplinar, com vários profissionais de diversas áreas, e reabilitação é um dos focos, olhando para a questão do exercício físico, principalmente como foco, mas de desenvolvimento mais, né, dessas pessoas com deficiências e como sequela de várias lesões neurológicas, etc., acidente. Mas eu queria só complementar bem rapidamente essa discussão, que eu acho que a Luísa colocou muito bem. Esse problema que você perguntou de aderência, ele é um dos mais graves, né? Mas, assim, complexos. A gente tem os que não... Que a gente sabe, eu tenho uma funcionária aqui no laboratório, amiga nossa, tal. Esse é um exemplo bem prático, não é exemplo, mas ela fala, é uma coisa meio assim. Hoje o exercício físico você pode, independente dele ser o mais viável ou não, por uma profissional como a Luísa está colocando, e de peso, você pode fazer, né? Você pode ir na rua e caminhar, mas sem sistematização. Então, quer dizer, isso por si só já é um ponto positivo. Eu faço natação faz 25 anos. 2 vezes por semana, cross pilates, certo? Se eu não faço, o meu problema não é mais físico, é mental. Eu deixo da impressão que eu perco mesmo, né? Em todos os sentidos, humor, pensamento, raciocínio e tal. Estou pegando esse ponto e essa funcionária é assim. E falo, pô, mas por que você não... vou começar. Aí ela olha e fala assim, mas hoje vai chover. Aí não, tá muito sol. Não, mas não sei, hein? O tempo pode virar. Não, hoje eu não estou muito legal. Então, assim, para cada... Vocês devem conviver com isso de perto. Legal é que o Eduardo comentou um ponto dentro da área de odonto que é muito importante. Ele falou o seguinte, as campanhas eram maciças. Esse é um ponto. Quando eu falei de prevenção, tem um monte, não é só um aspecto, são vários. Quando as campanhas são maciças, né, e o sorriso é a porta de entrada para, né, eu tive em faculdade de odonto, circulei, para a questão da autoestima, você se conscientiza que isso é legal, você precisa. O primeiro ponto, precisa porque vai fazer o diferencial lá na frente. Esse é o primeiro ponto. Motivador. Exercício físico é a mesma coisa, alimentação saudável é a mesma coisa. Né? Se você mostrar lá o gráfico em pizza que eu coloquei propositadamente, mas que tem só legume, grão, teve várias pessoas que já chegaram e falaram, Spencer, foi um nutricionista que falou, só come esse negócio, não pode nada. Você já desestimulou, não adianta. Né? Não vai. Não, assim não dá. O exercício físico é a mesma coisa, começa assim. Até que você... Então, um monte de gente começa a correr e vicia em correr. Não precisa ser nesse sentido. Então, eu acho que tem 2 pontos importantes. Um é que para você vender bem peixe, você tem que convencer. Se você convence de que essa ação vai te ajudar muito lá na frente,
fora a parte genética, que eu nem estou entrando. Você faz a pessoa parar para pensar. E se você não radicaliza, é um outro ponto. Porque se você radicaliza em qualquer aspecto, você não terá aderência. Então, só para comentar mais ou menos, você vê que na área de odonto funcionou e a revolução foi grande. Tá aí o Eduardo que pode, levantou a mão, que pode confirmar. Porque hoje, né, hoje a questão está muito mais avançada, do seu ponto de vista social, educativo e tal, com campanhas. Não precisa ser só campanha, mas é uma via. É isso, o Eduardo levantou a mão. Obrigado. Só complementando o que o professor Spencer falou, eu acho que é esse o caminho mesmo. Eu acho que tem que ter essa divulgação, né, dos serviços. Por outro lado, eu também entendo que tenha que ter uma participação maior nas políticas públicas. Isso que tem que ser discutido mais. Hoje, a gente fala muito da importância do exercício físico, mas você vai numa unidade básica de saúde, tem educador físico? E é uma prática que vai trazer, a longo prazo, uma série de benefícios na parte de prevenção. Quantos pacientes são tratados só de forma medicamentosa, por causa de hipertensão, diabetes, e a qualidade da alimentação? E o exercício físico? Eles não têm essas orientações. Desculpe, Eduardo, aí entra naquele aspecto do primeiro slide que eu coloquei, dos 2 slides. Investimento, meu amigo. Investimento. Aí entra em investimento. Ah, não, mas não dá. Eu tenho que ter, com todo respeito, porque eu estou na área, eu tenho que ter 5 médicos, mas não posso ter 2 nutricionistas e 2 educadores físicos. Né? É isso aí. Então, assim, entra nessa fração. Aí não é só a gente, né? Não é só a área, é poder público mesmo. A iniciativa privada também. Você sabia que tem várias empresas que os caras investem. Investem porque você sabe que isso tem retorno para a empresa. Sim. É uma discussão ampla, difícil, mas por isso que eu coloquei aquela frase no último slide. Precisa ser começado, precisa ser pensado e colocado em prática, mesmo que engatinhando. Mas se nada for feito, se a gente continuar apagando incêndio, esqueça, não vai virar. E aí entra a questão da interdisciplinaridade, né? Das conversas com as diferentes profissões. Deixar de ser aquele fragmentado, entender a pessoa como um todo e como que eu posso melhorar em conjunto com as outras profissões. Eu somente na odonto não vou resolver o problema. Agora, se eu estou com a odonto, com a medicina, com a farmácia, com a fisioterapia, todos integrados, e aí entram outras profissões, nem só da área de saúde, o serviço social, a parte de educação hoje, para os estímulos cognitivos, enfim, aquele preconceito que se tinha, eu sou idoso, não vou mais aprender, isso já caiu, a gente aprende ao longo da vida, o tempo todo, formas diferentes, mas nós podemos aprender, né? Então, são essas ações que a gente tem que começar a pensar dentro da saúde do idoso, né? Esse aspecto de investimento, né, gestão, os gestores, né, precisam saber desses números, a gente acaba ficando, né, a professora, comentei sobre a professora Juliana levar a pesquisa para fora e a gente precisa mostrar esses dados, né, realmente o quanto diminui custo, a prática de exercício, a prevenção, né, não só a prática de exercício, outros hábitos, né, outras condutas aí de prevenção, o quanto elas reduzem custos para o nosso sistema de saúde. Então, a gente tem um sistema de saúde, né, bastante reconhecido mundialmente, mas que alguns pontos aí precisam realmente ser olhados com mais cuidado, né, principalmente no que tange esses aspectos de prevenção. Muito investimento, como o professor Spencer bem colocou, né, provocou e realmente muito investimento no tratamento, mas a prevenção pouco, né, falta ainda. E para o público, né, pensando em expectativa de vida, que aumentou, em hospitalizações, acesso, uso de medicamentos, há quantos anos, né, esses pacientes irão utilizar, pensar em medidas preventivas vai resultar, obviamente, em ganho, né, para a gestão. Então, reduz aí de forma bem importante. Eu acho que foi, né, pode falar, professora Juliana, desculpa. Eu gostaria de falar que a gente está começando a fazer uma pesquisa que vai trabalhar
com essa questão, vai comparar a expressão higiênica, então, dentro do projeto do Vale do Genoma, de idosos saudáveis, idosos com Alzheimer e com comprometimento cognitivo leve. E vai ver a expressão de genes, tanto a nível metabólico, principalmente, mostrando isso. E esses saudáveis são pacientes que fazem exercício físico. Então, vamos ver, vai dar, com certeza, eu, pelo menos, na meu pensamento de pesquisador, eu acho que vai dar diferença. É porque é bem interessante, né? É uma nova proposta, então eu acho que e isso vai ser feito junto com o IPEC, né? Com essa parceria. Então, daqui uns dias a gente pode fazer outra mesa redonda dessas para a gente colocar esses dados, que já teremos novos dados. Né, Spencer? Verdade, vamos programar um próximo encontro, a parte 2 da nossa mesa. Bom, professores, eu agradeço mais uma vez a brilhante fala de vocês, agradeço primeiramente por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês, né, tanto para preparar a fala, quanto para estar presente hoje aqui conosco, e acho que eu encerro agora a mesa, se alguém tiver algum questionamento, os professores deixaram, né, os seus e-mails nas apresentações, acho que vocês podem também contatá-los, né, diretamente. Mais uma vez, muito obrigado e tenham uma boa tarde. Lembrando para os participantes do congresso que hoje à noite, a partir das 19 horas, nós teremos a apresentação dos trabalhos, tá bom? Obrigado, professores. Obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até uma próxima. Foi um prazer. Até. Tchau. Tchau, prazer.